Nossa convidada de hoje é uma eterna apaixonada por ensinar. Ela, que durante sua graduação em letras, percebeu o amor por ensinar e ajudar as pessoas a lidar de forma melhor com a relação com o dinheiro. Bom, durante algum tempo, a Aline vem já se dedicando e estudando sobre a questão financeira. E hoje atua de forma online, ajudando mulheres a se relacionar de forma melhor com o dinheiro, buscando empoderar essas mulheres para que não sejam mais tão dependentes. Nosso programa será gravado no espaço Marcon Decor. Aqui você encontra móveis de decoração e de qualidade para deixar a sua casa muito mais aconchegante. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Ficamos muito felizes com isso. Eu que agradeço. Bom, vamos já iniciar, né, o nosso bate-papo. Por que falar de dinheiro só para o público feminino? Então vamos lá. A gente começa desde o princípio, né, gurias? Que antigamente, talvez na época dos nossos avós, né? Acho que dos pais não, porque a gente não é tão velha assim. A mulher, ela sempre foi criada para ser dona de casa, né? A mulher, ela foi criada para ser dona de casa, para ter os filhos, e é isso. E a gente não aprendeu, né? A gente vem de gerações onde a mulher dificilmente teve contato direto com o dinheiro, né? Avós, bisavós, enfim, dependiam muitas vezes do marido, né? E vinha toda aquela questão daquela vergonha muitas vezes, né? Eu quero comprar alguma coisa, como é que eu vou pedir? Ou ele quer, tipo, satisfação, né? Porque a mulher trabalhava na agricultura, ela cuidava da casa, mas ela não tinha dinheiro. E os tempos foram mudando, foram passando, e a gente percebe que hoje é muito contrário, né? Hoje a mulher, grande maioria das mulheres estão até à frente em cargos grandes, né? E a gente não aprendeu, né? Porque isso é muito de cultura. A gente vê aí muitas vezes de famílias onde é pra te ser, de repente, assim, pra te fazer um concurso, pra te trabalhar ali, ganhar aquele teu salário, muitas vezes, e a gente não sabe lidar com o dinheiro, né? Então, eu encontrei esse problema no público feminino, né? Na questão de muitas amizades que realmente, nossa, não, eu tenho que aprender a administrar meu dinheiro. Como assim? Tem que administrar dinheiro, não é só ganhar e gastar e a vida segue, né? Então, eu acho que a mulher tem essa deficiência, entre aspas, né? Com a questão financeira, e óbvio, nem todas, né? Mas assim, na sua grande maioria, eu acredito que a mulher, ela tem essa carência quando o assunto é dinheiro, porque é algo bem cultural, realmente, não é nossa culpa, né? Sim. A gente vem de um contexto onde a gente não aprendeu, né? Não E fomos como, ensinadas, né? Justamente. A gente não teve, né, na nossa infância isso, na escola também a gente não aprende, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante a educação financeira. E o que tu acha que muda na vida das mulheres hoje em dia tendo essa educação? Nossa, a gente pega um exemplo básico, né? Quantas mulheres que estão num relacionamento onde elas estão presas porque elas não têm essa independência financeira, né? Sofrem aí um certo abuso, né, no relacionamento, não estão felizes, ou até mesmo no trabalho, né? Sim. Mas como é que eu vou sair? Como é que eu vou arriscar se eu não tenho de onde tirar dinheiro, se eu não tenho uma reserva? Mulheres muito infelizes, né? Eu vejo isso diariamente. Sim. Porque há pouco tempo a gente começou a perceber que o dinheiro traz infelicidade. Né? A gente tá tão acostumada com aquela frase muito clichê que todo mundo fala, né? Mas dinheiro não traz felicidade. Pergunta pra uma pessoa que não tem se ela tá feliz. Não tá. Porque afeta o psicológico, afeta o teu emocional, tu não consegue estar feliz, né? De repente, vamos pegar nós mulheres, a gente quer, sei lá, tomar um cuidado pessoal, a gente quer comprar alguma coisa, mas e daí se a gente não tem dinheiro? Né? A gente não tem pra onde fugir, a gente não tem o que fazer. Então a vida, ela muda assim, ó, basicamente da água pro vinho, né? Porque tu se torna, tu não é mais dependente de ninguém. Se tu quiser simplesmente sair daqui e ir pra um outro país, tu vai porque tu tem dinheiro pra isso. Se tu quiser sair de um relacionamento abusivo, tu vai porque tu tem condições, tu não vai ficar presa só pela questão financeira, porque ele banca a casa, né? Ou até, de repente, quem tem filhos tem o sonho de colocar numa escola particular, num cursinho, e aí deixa aquele sonho morrer. Por quê? Por causa da questão financeira, né? Porque a gente não tá preparado, então eu acho que não tem nem como a gente mensurar, né? Eu acho que muda completamente. Mas vamos pegar do básico, né, gurias? A questão do sono. Não sei se vocês em algum momento da vida passaram alguma dificuldade financeira, não digo de endividamento, mas assim, tipo, de ter uma continha pra pagar e de repente Com não certeza. receber pra data, Sim. enfim. Não dorme.
né? Então, como é que tu vai no outro dia acordar feliz, produtiva? Como é que tu vai ter uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mulher, uma boa mãe, se tu não tá feliz nem contigo, né? Então, a qualidade de vida. Completamente, né? Então, tu não dorme. E uma pessoa que não dorme, ela não tem como produzir no outro dia. Então, o dinheiro, ele afeta muito isso, né? E a gente não percebe, muitas vezes, né? Ah, mas eu não consigo dormir, eu não tô feliz, eu não sei o que tá acontecendo. Então, começa do princípio. Como é que tá a tua vida financeira? Né? Porque o dinheiro preocupa, o dinheiro afeta, né? Eu sempre falo que é um valor que a gente tem essa questão. Porque imagina que eu prometo pra vocês que eu vou comprar alguma coisa de vocês e chega a data de pagar e eu não tenho dinheiro. Né? Então, o que isso vai... Isso vai afetar a minha palavra, a minha honra. Como é que eu vou me sentir se eu honrei a minha palavra pra vocês, se eu não vou conseguir cumprir com isso? Não vou dormir, vou ficar preocupada. Isso vai me afetar, né? Então, não tem como. Não tem como a gente ter uma vida próspera, uma vida feliz, se a gente não estiver bem com essa questão financeira, né? E pensando assim, por onde que a gente começa com isso? Ou tem uma idade, passo a passo, que dicas que tu pode dar, né, pra quem nos assiste, de como fazer, já como começar a aprender mais sobre isso também? Na verdade, pra quem é mãe, né, eu acho legal quanto antes melhor, óbvio, né? Não sei se vocês são mães, mas quantos anos tem? 7 anos. Perfeito. Acima de 5 a gente indica que comece, né? Porque é aquele momento onde a criança tá vendo os pais falando sobre dinheiro, né? E muitas vezes imagina num cenário ruim, onde falta dinheiro em casa, onde tem brigas por causa de dinheiro, ou onde a mãe é extremamente consumista e muitas vezes traz coisas escondidas pra dentro de casa porque o pai não aceita. Então imagina o que essa criança, né, vai começar a olhar, ela vai acreditar que o que? Tipo, não, o dinheiro é ruim, né, dá briga em casa, eu não posso ter. E quando essa criança crescer, tiver seus 18 anos, quando ela tiver dinheiro, o que ela vai fazer? Gastar compulsivamente, porque ela entendeu que ela não podia ter, porque isso ia dar problema na vida dela. Né? Então, a partir dos 5, a gente indica aí para as crianças, obviamente não uma vida como um adulto tem com o dinheiro, né? Mas tu ir trazendo essa questão de uma mesada, uma semanada para dentro de casa, mostrando o valor do dinheiro, para que ele serve, o que ele faz, o que não pode fazer com ele, né? Mas, vamos pegar do princípio de quem começa a trabalhar, né? Porque geralmente a gente entra no primeiro emprego, tipo, nossa, recebi. O que eu faço agora? Já quer gastar Vou tudo. comprar. Agora eu tenho dinheiro, eu posso gastar Posso comprar o que eu quiser. Isso aí, tipo, eu nunca tive dinheiro, eu vou comprar tudo porque, né, eu não tenho gasto pra fazer mesmo. E aí a gente começa achando que não é isso mesmo. Né? Tipo, não deu certo, mês que vem eu recebo de novo. Então a gente tem que começar a educar o jovem desde o começo, né? Sim. Eu sempre gosto daquela frase que fala, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Então vamos aprender pelo amor, né? Porque de alguma forma a gente tem que aprender. Então começa num princípio cuidando do salário, né? Independente de quanto se ganha, que às vezes a gente acha, mas eu ganho muito pouco, imagina que eu vou... Pra que eu vou não vou conseguir guardar o suficiente, eu não ganho o suficiente. E a gente acaba se lotando de desculpas, né? E naquela história de dar desculpa, que a gente poderia cada vez evoluir mais, a gente vai ficando sentadinho, desconfortável, porque não é um conforto, né? E vai deixando o tempo passar, e aí a gente se depara num contexto onde a gente tá com 60 anos, por exemplo, nunca construiu nada, nunca guardou nada, e agora vou me aposentar com um salário mínimo, e o que eu faço? Né? Então eu acho que quanto antes, melhor. Não existe época, óbvio, que a gente comentou, criança, né? Vai introduzindo o assunto, não precisa tu vai ter um salário e é isso, né? Sim. Não, claro, aos poucos, para que ele não chegue lá no seu primeiro emprego e acredite que, agora que eu recebi pela primeira vez, eu vou fazer o que eu bem quiser. Né? Só que não é assim, a gente sabe disso, né? Que toda ação tem uma reação e vai trazer uma consequência. Então, eu acho que quanto antes, independente da idade que a gente se encontre, acho que é o momento ideal, né? Por isso que é interessante ter um planejamento financeiro, né? Sim. E eu não sei se com a tua ajuda a gente tem um planejamento com sucesso, né? Tem um planejamento certo para isso? Sim, na verdade a gente começa do princípio, né? Vamos começar do basicão, assim, a maioria das pessoas nem sabe quanto elas ganham. Né? E a gente acha assim, nossa, mas como assim, né? Como é que a pessoa não sabe quanto ela ganha? Pois é, muita gente não sabe, né? Pega um exemplo de uma pessoa que é assalariada. Às vezes ela confunde a questão do líquido com o bruto, né? Eu recebo, sei lá, 4 mil. Ok, mas isso tu recebe de bruto. E quanto realmente entra pra te poder usufruir? E aí tem a questão de quem é autônomo, né? Gurias, as autônomas não sabem quanto elas ganham. Né? Porque realmente vocês também são, né? Então tem meses que a gente pode oscilar assim, do mínimo pro máximo em diferença de 2 meses. Né? Então aí o que acontece com a grande maioria das pessoas nessas oscilações? Endividamento.
né? Porque vamos lá, esse mês aqui eu recebi recorde, 10 mil reais líquido, vou gastar, ok. Aí a pessoa vai lá, ela faz parcelas, ela investe no negócio, ela compra, e no outro mês ela faturou, sei lá, vamos pensar um dezembro da vida, onde a galera toda foi viajar, né? Ela foi lá, ela faturou seus 2 mil. Mas ela tinha de parcela 4 mil que ela fez no mês anterior. Porque ela ganhou 10, né? E agora, o que eu faço? Então a gente tem que aprender a fazer um planejamento e começa do princípio, que é saber quanto a gente ganha, né? E parece-se muito bobo, meu Deus, todo mundo sabe. Não, a grande maioria das pessoas não sabe, né? E a gente começa ali, e a gente começa com os gastos, então. A gente divide os gastos em basicamente 3 categorias, né? Que são os gastos fixos, aquilo que a gente não tem pra onde fugir, né? Pega ali, basicão, né? Pega uma alimentação, aluguel, quem paga, luz, transporte. Daí começa e lista tudo isso, né? Porque pra te fazer um planejamento, tu tem que saber também quanto tu gasta. Porque imagina o exemplo de antes, né? Vendi pra 10 mil esse mês, ai, vou lá e vou comprar. Vou comprar, nossa, eu tava esperando. E aí tu acha que tu vai manter esse padrão de vida por mais alguns meses. E talvez não aconteça. Deus queira que aconteça sempre, mas né? é muito incerto, né? Acontece. Quando a gente é autônomo. Não tem como, né? Então a gente tem que começar dessa história de quanto eu ganho, quanto eu gasto, e aí então a gente categoriza isso em gastos fixos, que é aquilo que não tem pra onde correr de jeito nenhum, né? Tipo, tenho que pagar independente do cenário, né? Gastos variáveis também, que pra nós entra muito essa questão de cuidados pessoais, essa questão de roupa, de calçado, que a gente também gosta, né? Não tem, seria hipocrisia minha dizer, vamos se organizar, mulherada, e nunca mais vamos comprar nada, por favor. Não tem como. Não faz sentido, né? E também totalmente contra a minha linha de trabalho isso, né? Essa questão dos variáveis, então, ter um lazer, que muita gente também não prioriza, né? As pessoas fazem o quê? Ai, não tô legal, vou pegar e vou lá na loja tal. Vou lá na loja e vou fazer uma compra, mas ela nunca faz uma compra. Ela compra 2 blusinhas iguais, ela compra 2, 3 sandálias, por quê? Ela tá, de certa forma, tentando esconder um problema que ela tem. E aí, chega um momento que ela vai dizer o quê? Mas nunca sobra dinheiro pra mim, né? Eu nunca tenho dinheiro pra nada, não consigo fazer, porque ela não se planejou pra fazer as coisas. A gente pode ter lazer todo mês, a gente pode comprar o que quiser todo mês, mas pra isso a gente precisa abrir mão de alguma outra coisa, né? E uma terceira categoria, que essa basicamente ninguém faz, que é a questão de tu guardar. Ninguém guarda, gente. É bem difícil. É muito raro, sabe? As pessoas estão muito naquela, ainda mais num contexto onde a gente tá com pandemia, né? Mas e se eu morrer amanhã? Mas se tu morrer amanhã, pelo menos tu vai ter um enterro digno, né? Vamos levar. A gente precisa pensar no outro dia, né? Justamente. Então as pessoas, elas estão muito focadas só no fixo, sabe? Tipo, eu vou pagar todas as contas. E aí o que elas fazem? Elas tornam parcelas em 6, 7, 8 lojas, então elas fazem parcelas fixas. O que isso significa? Vai lá, paga tudo, refaz, faz mais uma compra gigantesca. Mas elas não precisam disso, né? Porque a gente percebe que aí ela sai da loja com sacolas e sacolas de roupas, que é basicamente o que as pessoas compram compulsivamente, né? Aí ela chega em casa, o problema dela continua o mesmo. Ela continua sem grana na conta, né? Ela continua insegura. E aí ela olha e ela diz, caramba, eu gastei mais um tanto, eu criei mais uma conta e eu ainda não consigo gastar com o meu lazer, não consigo sair com a minha família, não consigo sair com meus amigos e não consigo guardar nada, né? Então pra gente planejar é basicão, assim, ó, quanto ganha, quanto gasta e definir, né? Se, quero comprar roupa todo mês, ok, então quanto tu vai disponibilizar por mês pra comprar roupa? Ou quero fazer um curso, quero viajar, qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? A gente só tem que ter isso tudo organizadinho a ponto de que a gente não gaste tudo no nosso fixo e esqueça dessas coisas que são importantes também, né? Sim. E agora que tu comentou isso de ter vários carnês em várias lojas, enfim, também, eu vejo que muitas pessoas não se dão conta do uso do cartão de crédito. Porque tu tem o carnê da loja, daí tu tá ali e tu olha, né? Quantas prestações tu tem, quantos carnês tu tem, né? Eu devo pra Tamara, devo pra loja tal e tal, né? Tá ali. Mas o fato da gente ter só o cartãozinho ali e não ter, né, a fatura sempre em mãos pra gente olhar, eu acredito que muitas pessoas se perdem. Sim, mas na verdade elas se perdem tanto com carnê quanto com cartão. Por quê? A gente tem uma coisa que a gente chama de dor do pagamento, tá? Se eu pagar alguma coisa pra vocês em dinheiro vivo agora, me dá uma dor, sabe? Tipo, putz, eu tinha, sei lá, 300 reais na minha carteira. Paguei 200, fiquei só com 100. Tu fica meio assim, né? Tipo, né? Te dá aquela sensação de tô pobre, né? Se tu passa no cartão ou no carnê, tu não sente isso. Porque a tua carteira continua com o que tinha lá, tu não viu sair o dinheiro. É como se você estivesse comprando, mas não estivesse pagando. Porque tu não tem... É a sensação que vai acontecer. A dor vai existir quando? Depois que tu já fez aquilo e que tu só tem as parcelas.
né? Então as pessoas elas acabam achando que, mas eles querem me ajudar, né? Fazendo em carnê, não querem. Não querem, né? Te iludir. Querem te iludir. Infelizmente a gente tem que falar Sim. isso, né? Porque uma pessoa que não tem educação financeira, ela tem que entender. Óbvio, é uma ferramenta que facilita muito, né? Imagina que tu tem aí 2, 3 filhos, tu precisa comprar roupa e tu não tem dinheiro. Ótimo. Mas o que as pessoas fazem? Elas levam esses carnês como se fosse a vida inteira. Tipo assim, entrei nos meus 18 ou 20, o que for, comecei a fazer compra na loja tal. Ok. Aí ela vai lá, parcelou em 5 vezes, pagou em 5, ela refaz em mais 5. E fica aquele ciclo, aí vem aquela sensação, nossa, mas nunca me sobra dinheiro. Não é isso, né? A gente tá, aquilo que eu sempre falo, a gente tem dinheiro. O dinheiro passa pela mão de todo mundo. Uns mais, uns menos, óbvio, né? Mas a gente é que tem que escolher onde a gente vai largar essa grana depois. Né? Porque as pessoas, elas estão não sei se vocês vão concordar, mas a gente tá muito no mundo de aparência, né? A gente vê fotos nas redes sociais de pessoas assim que, nossa, meu Deus, ostentando literalmente, mas a pessoa ela tá feliz quando? Na viagem, olha lá, porque quando ela voltar pra realidade, ela vai lembrar dos carnês, das parcelas em atraso, das dívidas, do aluguel em atraso, porque hoje parece que mais importante é a aparência e não o que a gente sente por dentro. Né? Então a gente tem que entender que tanto cartão quanto carnê, quanto o que for, fiado, qualquer coisa, dá aquela sensação, mas eu só começo a pagar mês que vem. Tá, mas mês que vem você também vai ter que pagar, né? Então a gente não pode se iludir com isso. É uma ferramenta ótima, tanto cartão quanto carnê, assim, facilita muito a vida das pessoas. Mas não que seja algo que vai ajudar financeiramente. Muito pelo contrário. Tem que saber utilizar. Tu tem que saber utilizar, porque ela tá aí pra nos auxiliar e não pra prejudicar. Né? E a pessoa que não sabe utilizar, vai lá, pega um contexto de eu conheço pessoas, clientes minhas que têm, tipo, 8 cartões, sabe? E aí, o que as pessoas se importam? Tipo, mas o meu limite é de 1.000 em cada. Ok, então tu tem 8.000 de limite. Mas quanto tu ganha? Eu ganho 3.000. Ok, então os 8.000 não são teus. Deixa quieto, tu tem 3.000 pra usar, tu não tem que usar 8.000. Então, as pessoas têm essa distorção do cartão de crédito. Elas acham que o limite é delas e elas podem usar. Na verdade, não é. Né? Se a gente pegar, a gente vai ter que pagar por isso e não é barato. Então a gente tem que entender que não existe ferramenta melhor do que dinheiro. Não tem, né? A não ser um débito da vida, né? Também a gente não vai falar de cartão em si, mas entender que essas ferramentas elas acabam dificultando para quem não tem uma noção básica do que é realmente uma educação financeira, né, gurias? Os nossos looks são da loja Brutos e Brotos. Lá vocês podem encontrar peças de extremo bom gosto, estilo e qualidade. A dica de hoje é sobre toxina botulínica para fins estéticos e vamos demonstrar como realizado o procedimento. Como podem ver, a aplicação da toxina é extremamente simples e tem por objetivo impedir o aparecimento de rugas permanentes e indesejadas. Bom dia, eu sou Andréa Pazin e sou arquiteta do escritório Andréa Pazin e Pazin Urbanizadora aqui em São Marcos. E a gente já está com esse escritório há alguns anos na cidade e nós fizemos então um projeto residencial, comercial e industrial, nós fazemos projetos de interiores e, sobretudo, projeto urbanístico, desmembramento de lotes, parcelamento do solo, regularizações, acompanhamento de obra, administração. O nosso escritório, então, ele compreende eu, que sou arquiteta, meu irmão, que é um engenheiro, e temos também duas queridas estagiárias, que é a Isadora Scaini, que é a Ana Paula Pó. E então estamos desenvolvendo, a minha equipe e eu, um projeto residencial de conceito aberto, com 2 quartos e banheiro, uma suíte ampla e o conceito aberto de estar, né? Com um espaço gourmet da cozinha,
o estar inserido o estar junto com o jantar e com amplas janelas para que o ambiente externo, a natureza, seja inserida no contexto interno desta residência. Então temos aqui uma amostra de mais ou menos o que se pensou para o exterior dessa casa, ainda em fase de estudo, onde também temos uma garagem aberta, né? E com brises na parte da fachada principal, no qual a gente pode controlar a luz e a privacidade do quarto, né? Bem, essa casa então estamos fazendo em fase de projeto, vamos desenvolver inclusive o projeto de interiores e vamos disponibilizar lote casa para venda aqui em São Marcos. São aproximadamente 130 metros quadrados, é uma metragem bacana, o terreno é legal, inserido num contexto praticamente no centro da cidade, uma zona muito segura. E eu estou bem contente em estar realizando isso e espero encontrar um comprador bem legal para esse projeto. Era isso, beijo, até, tchau, tchau. Para finalizar, me siga lá no Pazinho Urbanizadora ou Andréa Pazinho Arquitetura. Olha lá, confere lá, viu? E para aquelas que já estão endividadas, né? Por onde que elas devem começar a regularizar o seu nome? Como que elas fazem isso? Então, a gente tem que entender, gurias, que o endividamento ele é quase que 100% comportamental, né? As pessoas acham que elas estão endividadas porque elas ganham pouco. Mentira, né? Porque quem ganha pouco pode começar a ganhar mais. É só a gente ter vontade de ganhar mais. Ninguém é obrigado a passar a vida toda ganhando um salário mínimo, né? Porque todo mundo tem condições de fazer uma renda extra, de trabalhar sábado e domingo, é só a gente querer, né? Então a gente tem que entender, se a dívida é comportamental, o que eu tenho que começar fazendo? Mudando meu comportamento com o dinheiro. Então eu tenho que parar de toda vez ir lá e comprar fiado na esquina, eu tenho que parar de, tô estressada hoje, não vou fazer janta, tô cansada, vou lá e vou pedir um iFood, vou lá e vou buscar alguma coisa, vou lá e vou comprar. Né? A gente tem que entender que o mundo ele não precisa girar todo dia em torno do comprar, do comprar, do comprar. Porque a dívida é assim que ela começa, né? Eu não tô feliz no meu casamento, eu não tô feliz no meu trabalho, eu tô ansiosa, tô nervosa, tô preocupada, eu não vou fazer comida. Sabe? Ficar fazendo comida, imagina, vou lá e vou comprar, mas nunca é barato. E aí tu compra uma vez, tu vê que a tua vida basicamente não mudou, tu compra 2, tu compra 3, tá tudo igual. E aí tu faz isso todo dia, ou toda semana, enfim, até que tu percebe que tu engordou muito só de comendo porcaria, que isso é saúde também, e que tu não tá feliz, tipo, meu Deus, né? Eu tava cansada, achei que eu ia descansar fazendo essa compra e minha vida tá igual. Né? Então a gente tem que entender que a gente precisa começar mudando os nossos hábitos. Né? Então não tem como a gente eliminar a dívida se a gente continuar fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes. Né? Vamos entender que, vamos imaginar um cenário onde a dívida é o problema, né, em si. Se a gente resolver o problema, ainda tem a raiz. Né? Então vamos lá, aqui tem minhas dívidas, mas a raiz do problema ainda existe, que é o meu consumismo, que é a minha compra por impulso, que eu não sei controlar minhas emoções, ou que eu não sei dizer não quando eu preciso dizer não, o vendedor vem e me oferece, eu nem preciso de roupa, mas sabe, ele tá aqui, como é que eu vou dizer não pra ele? Envolve muita coisa, né? Envolve emocional, né? E tu tem que ter muita autoconfiança, sabe? E se tu não tem essa autoconfiança, tipo, não quero, não preciso disso, sabe? E a gente se importa muito, muitas vezes, com o que o outro vai falar. Se eu disser não, ele vai achar que eu sou pobre, ele vai achar que eu não tenho condições, mas eu acho que é muito mais do que tu tá sentindo por dentro. Então vamos começar do princípio, né? Muda a forma como tu lida com o teu dinheiro, sabe? Entender que ele tá aí pra te ajudar, pra te levar para um nível maior, e a gente não precisa nem falar de ganhar milhões aqui, né? Pode te levar para um nível onde tu ganha mais, onde tu tem uma qualidade de vida melhor, onde tu pode se cuidar todo mês, onde tu pode viajar, tu pode fazer o que tu sempre quis, né? Mas beleza, mudei meu comportamento e agora como é que eu pago, né? Aí a gente começa, então, eu sempre faço isso com as minhas clientes, a gente faz um plano de quitação de dívidas, né? Qual que é o básico, então? Beleza, tu vai ter que listar tudo. Que muita gente tem até medo, meu Deus, como é que eu vou listar todas as minhas dívidas, né? Não tenho até pavor. Não quero nem colocar no papel, né? Tenho pavor, não quero ver, tem que ver, né? A gente não consegue resolver um problema que a gente não enxerga. Como é que eu vou resolver minha dívida se eu não sei quanto eu devo, se eu não sei pra quem eu devo? Não tem como, né? Então lista tudo, vai lá, ok, tu tem 20, tá tudo bem, né? Vai ser resolvido, independente de se isso vai acontecer em 1 ano ou 10 anos,
toda eliminação de dívidas acontece, desde que tu mude o teu comportamento, né? Então, ok, listou tudo, aí tu lembra do planejamento que a gente falou, né? Quanto tu ganha, quanto tu gasta. Perfeito, tu fez o cálculo, quanto estaria sobrando por mês se não existisse esses gastos perdidos, né? Então, um exemplo, estaria sobrando R$200, por exemplo, né? Tô lá pagando minhas contas fixas, tô guardando um pouquinho todo mês e ainda tô usando a grana para me cuidar, para viajar, para fazer o que eu gosto e ainda assim me sobra 200. Então, tu vai começar a quitar tuas dívidas com 200 por mês. Se tu tem 20 mil, tu vai pagar 200 por mês, né? Então, antes pagar 200 do que fazer 200 novos todos os meses de dívida, né? Todos os meses. Então, aí tu começa. E assim, a gente sempre fala que também, depois que tu lista, tem duas opções para te seguir, né? Ou tu vai listar e tu vai começar a quitar da menor dívida para maior. Eu, particularmente, gosto mais porque a gente é muito movido por motivação. Então, vamos pegar um exemplo, né? A minha dívida menor é de R$500 e a minha dívida maior é de 3 mil, por exemplo, né? É muito mais fácil quitar o 500 do que os 3 mil, né? E ainda tem a segunda linha de quitação, que é da que cobra mais juros para a que cobra menos. É positiva? É, porém tem a questão da motivação. Talvez tu vá se desmotivar no caminho, tu vai ver que vai demorar muito para te pagar primeiro. Então, cada pessoa tem que escolher, né? Se a pessoa tem todas com valores menores, ótimo, né? Então, aí tu vai lá, tu escolhe, mas tu tem que ter uma listinha, né? Um cronograma, tipo, vou pagar essa aqui primeiro, essa aqui depois, e aí vai indo. Porque todo mundo quer pagar tudo, né? Tipo, meu Deus, eu tenho 20 mil de dívidas, mas tu nunca vai pagar 20 mil do dia pra noite, a não ser que tu pegue um empréstimo, mas aí tu vai ter uma nova coisa pra resolver depois, né? Então tu tem que selecionar uma. Pagou a 1, tu vai pra 2. Pagou a 2, tu vai pra 3. E aí a vida vai seguindo. Sacanagem esse caminhão! E depois que a gente monta toda essa questão de uma lista, aí tu vai seguindo, né? E tem que entender que nunca vai ser do dia pra noite. Né? A gente não entrou numa dívida do dia pra noite, obviamente, assim como não vamos sair de uma dívida do dia pra noite. Mas sai, né? Eu acho que é muito mais importante do que o tempo a gente saber que, tipo, cara, eu vou conseguir, né? E as pessoas têm muito essa descrença nelas mesmas, ninguém acredita que consegue, né? Porque vi toda essa questão de crença financeira mesmo, né? Tipo, não, mas a minha família toda é assim, meus pais são assim, eu cresci num cenário onde a gente viveu com dívida a vida toda, então acho que esse é meu futuro. Não necessariamente. Né? Tu não precisa seguir todo esse comportamento. Quantas pessoas que a gente viu, né, já conhece de famílias onde os pais eram endividados e a pessoa foi lá, nunca se endividou, desenvolveu uma vida muito bem e muito bem até hoje, né? Então a gente também tem que entender que não é porque foi que vai ser a vida toda. Então acho que o principal é, tipo, dar a cara a tapa, sabe? Vou quitar e pronto, acontece o que aconteceu, eu vou resolver isso. E não se colocar numa posição de vítima. Que eu vejo que tem muito isso nos meus atendimentos. Assim, no primeiro momento que eu encontro com as gurias, mas sabe, e aí vem aquele vitimismo. Não precisa disso, ninguém vai resolver uma questão sendo vítima da questão. Cara, abraça a situação, fiz, ok, fui eu que fiz, eu vou ter que sair disso também. Arcar com as consequências, né? Justamente não é o fim do mundo também, né? Tem coisas tão piores. Eu acho que tudo vai da intensidade que a gente coloca no negócio, né? Se a gente colocar a mesma intensidade negativa pra coisa positiva de eu vou resolver isso, a gente sai disso muito mais rápido, né? Sem dúvida nenhuma. E às vezes a gente tem tanto medo ali com as dívidas, aí às vezes aparecem algumas oportunidades de investimento para te dobrar o teu valor, né? Então eu acho que se tu puder falar alguma coisa para nós sobre isso, né? Tu sabe que isso acho que faz uns 2, 3 anos, assim, que eu vejo que tem muita gente caindo no conto, sabe? Muita gente com a ilusão de dinheiro fácil. Gente, vamos começar do princípio. Se existisse dinheiro fácil, ninguém trabalhava. A gente não precisava acordar cedo todo dia, a gente não precisava ir trabalhar, porque era só a gente colocar, sei lá, R$1.000, daqui a um tempo a gente tiraria 2.000, depois colocava 2, tirava 4 e a vida ia seguir desse jeito. Não acontece, né? Então, quem tá caindo nesses contos é quem não tem educação financeira, né? Então, a gente tem que entender assim, uma coisa é tu buscar investimentos que rendam mais que poupança, óbvio, né? Poupança atualmente, hoje no dia que a gente tá gravando esse vídeo, tá em 1,4% ao ano. Isso é muito pouco. Né? Aí vem pessoas que estão projetando 10% ao mês. Nunca. Imagina. Não vai acontecer 120% ao ano. Tem umas até mais, né? Tipo, 100% em 3 meses. Não, acontece. Né? Mas, óbvio, tem opções melhores, né? Que não precisa a gente ficar preso na poupança, mas também não dá pra gente ser ganancioso. Eu acho que essa é uma das palavras que resume. Por quê? Eu vou pegar um cenário onde de uma pessoa que eu atendia bem o que aconteceu, né? Ela tinha só R$1.000. Só. E ela colocou
os R$1.000. Nossa, meu Deus, eu vou tirar 2.000 e aí depois imagina esses 1.000 que eu tinha, eu vou pagar conta e os 1.000 fica de reserva. O que aconteceu? Perdeu tudo. Por quê? Não dá. Claro, tem pessoas que ainda estão tendo a sorte de conseguir resgatar a grana antes do tempo de perder, né? Mas tem pessoas em cenários que perderam 1 milhão, 400 mil. Então, por quê? Falta inteligência financeira. A gente tem que estar com o olho aberto, né, gurias? Imagina, vamos pegar o básico da poupança que todo mundo conhece, tá pagando 1,4. Nunca que alguém vai te pagar 100% em 2, 3 meses, 6 meses que seja, isso não acontece. Ou se tem, tu vai perder tua grana, porque não existe, né? É aquilo que a gente chama de pirâmide, né? Sim. Que só vai funcionar enquanto tem gente colocando grana. A partir do momento que parar de entrar o dinheiro, todo mundo vai perder, né? Mas então, existem lugares que tu pode fazer aplicações ou investimentos, claro. mas não com não dá que pra vai sonhar, dobrar né? o teu valor. Né, é uma ilusão, né? Imagina, não precisava trabalhar. Se fosse assim, todo mundo estaria só investindo o seu pouquinho e não precisava trabalhar mais, né? Com certeza tem. A gente pega um básico, um tesouro direto da vida, né, gente? Esse tesouro direto é investimento do governo, tu empresta pro governo. Não vai te pagar 100%, mas já paga mais do que poupança. Investimento 100% seguro também. Aí tu até questão de ações, né? Pra quem já tem sua reserva montada, para quem já guardou, para quem já tá a fim de arriscar um pouquinho mais para também ter uma rentabilidade maior, pode muito bem migrar para ações, fundos imobiliários. Rende mais? Rende, mas não é 100%. Né? E outra, talvez aconteça os 100%, mas não existe garantia de que tu vá receber 100%. Porque tudo vai depender do cenário, né? Da empresa que tu investe, do contexto em que tu se encontra, que o país se encontra no momento, que a empresa se encontra, etc, né? Então as pessoas, elas estão muito nessa de dinheiro fácil, mas dinheiro fácil não existe. Né? A gente tem que entender que a ganância, ela leva a gente pro fundo do poço. De verdade. Uma coisa é a gente ter ambição, né? Tipo, hoje tô ganhando 2.000, quero ganhar 3, quero ganhar 4. Agora. Outra é querer dobrar a tua grana em tantos meses e ganância, isso não acontece, né? A gente E por isso que a inteligência e a educação financeira, elas são extremamente importantes, principalmente no cenário que a gente tá, né? Onde tá todo mundo te oferecendo alguma coisa e que se tu tá com uma dívida, tu encontra naquilo a solução do teu problema. Imagina, eu vou colocar ali, eu vou ter o dobro disso e é o que eu preciso, né? E a pessoa, infelizmente, para fugir do problema, ela acaba entrando em um muito maior, né? Então tem que abrir o olho, tem que investir no mínimo em conhecimento. Sem conhecimento a gente cai em cada furada, assim, que é inacreditável, né? Então é o básico, assim, entender que milagre não existe e dinheiro fácil também não. Mas a gente pode tornar a nossa relação com o dinheiro fácil, né? Mas não que a gente vai ganhar dinheiro fácil, aí tá fora, né? As pessoas que querem começar a guardar, na nossa região a gente tem a cultura muito de ter poupança, de colocar na poupança. Quem tem essa intenção de começar a investir ou guardar o seu dinheiro, é interessante começar por ali ou não? Depende, né? Pra quem não tem conhecimento nenhum e vai buscar aprender, ok. Né? Eu quero começar a estudar sobre isso daqui 2 meses. Então, ok, deixa esses 2 meses na poupança. Mas, se existem opções melhores e que são tão seguras quanto, não tem o porquê. Né? Então, pega um exemplo. Vamos lá, então, poupança 1,4 ao ano, né? Um Tesouro Selic hoje, que são bem parecidinhos, assim, em questão de... São bem concorrentes em questão de segurança e para sacar a qualquer momento, paga 2 nesse momento. Né? Então, seriam, basicamente, ali, a poupança está pagando 70% do Tesouro Selic. Então, tu já vai ganhar 30% a mais. Quando a gente fala em valores pequenos, mas não vai dar muita diferença. Mas pensa a pessoa que investe 50 mil, que investe 100, 200 e assim por diante. É diferença. Né? Então, dá pra deixar aí enquanto tu busca aprender opções melhores. Mas tem coisa muito melhor. Por exemplo, vamos lá, eu coloquei minha reserva, guardei toda ali. Ok, já comecei, já construí, já quero colocar investimentos mais para médio e longo prazo. Muitas pessoas deixam na poupança ganhando 1,4 atualmente, né? Tem investimentos que estão pagando 12% ao ano que são seguros. Né? Claro, é aquilo que eu digo, invistam em conhecimento. Né? Porque senão tu vai colocar num que tu acha que vai te pagar 100%, tu vai perder tudo. Então tem isso, sabe? Tudo depende do momento que a gente se encontra. Se tu tá num momento onde tu não sabe o que é Selic, o que é isso, não faça. Deixa na poupança e vai aprender. Porque senão tu vai perder. Né? Porque senão alguém vem e te diz, não, mas é igual o Tesouro... mas a Aline falou em Tesouro Selic, então eu vou pôr. Não, talvez não seja isso. Vai aprender, vai estudar, aí perfeito. Aí tu se sente confortável, porque as pessoas têm medo também. Sim. Né? Nossa, e vou sair da poupança, meu Deus, eu tô há anos nela, né? Eu nunca investi em poupança, nunca. Desde que eu comecei minha vida financeira, nunca fui pra poupança e nunca perdi dinheiro.
né? Ainda, claro, eu não tenho tantos anos de experiência assim, né? Mas, e percebo pessoas que têm muita restrição com isso, né? Ah, porque eu vou colocar, vou perder, porque o fulano lá perdeu. Tá, mas o fulano perdeu em pirâmide. A gente não tá falando de investimentos que são diferentes, né? Então, tu tem que conhecer. Eu acho que é o princípio, assim, pelo menos, investir em conhecimento, né? Tem uma frase muito conhecida que diz que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, né? Então, a gente não adianta querer ganhar dinheiro se tu não sabe o que tu tá fazendo. Então, acho que é o princípio de tudo, né? E a pessoa te procura, assim, como que começa a consultoria? Tipo, a gente não faz nem ideia, né, de como que é isso. Queria que tu explicasse pra nós. Tá. Então, no começo que é uma coisa muito nova, principalmente pra nossa região, né? Então, a gente tem que entender, antigamente não tinha isso. Antigamente a gente nem sabia que a gente não aprendia sobre dinheiro. A gente achava que era aquilo e deu, né? Então, o primeiro contato, ok, a pessoa me chama, me explica qual é seu problema. Infelizmente, é a primeira coisa que eu preciso saber, né? E as pessoas têm muita vergonha, sabe? Porque dói falar sobre dinheiro. Dói falar que tu tem dívidas, dói falar que tem alguém te cobrando, ou dói falar que tu não sabe guardar. Porque parece uma coisa tão comum, porque parece que tá todo mundo viajando o tempo todo, parece que tá todo mundo com carrão, com casa nova e parece que você não consegue o que tá acontecendo, né? Então a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar a situação que a gente tá e querer mudar. Então aí a pessoa me chama, enfim, aí a gente sempre faz esse primeiro contato, ok, por que tu precisa de ajuda? Então eu atendo 3 públicos atualmente, né? A pessoa que possui dívidas, que precisa eliminar isso, a pessoa que não tem dívidas, mas quer, tipo, ganhar mais, guardar mais, tipo, cara, eu ganho bem, ou eu não ganho tão bem, mas não tenho dívidas, mas eu não consigo poupar, eu não consigo fazer minhas viagens, eu não consigo, enfim, a gente trabalha com esse cenário também. E um terceiro cenário é essa questão das autônomas, né? Porque a autônoma, ela sofre, gente, eu sei porque eu sou. Eu sofria no começo com isso, que ninguém ensina a gente a lidar, porque são totalmente diferentes os cenários, né? O cenário da pessoa que ganha um valor fixo e a pessoa que talvez não ganhe no mês. Até porque às vezes a gente não tem uma data certa pra receber. Todo então, dia, às vezes tu tá né? recebendo e aí tu não viu onde tu gastou naquele dia, aí no final do mês tu tá recebendo também, e aí passou e tu vai pagando uma coisa e outra sem as datas Não, fixas, e tu não né? consegue ver sobrar aí, porque tu se perde e aí às vezes tu atrasa a conta porque não entrou grana naquele dia, enfim. Então a gente trabalha com isso e ambos os cenários também, quem quer aprender investimento entra num pacote junto. Então vamos pegar a pessoa que tá com dívidas, então ela aprende dívidas, ela aprende a planejar a grana pra fazer sobrar e ela aprende a investir. Mesma coisa com quem quer planejamento, mas óbvio que tem pessoas que não querem aprender a investir, então tudo bem também. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que bem entender com o seu dinheiro, né? Mas aí a gente trabalha com essas 3 opções e o investimento ele vem no final dos projetos para quem desejar, né? Como vocês falaram no começo, é totalmente online, então cada um faz de onde quer. Justamente por essa questão, imagina eu ter um espaço, as pessoas teriam vergonha de irem lá. Imagina a vizinha vendo que ela tem dívidas e ela tá indo me procurar, né? Ou não precisa necessariamente ela ter dívidas, mas vai que a vizinha acha que ela tem. Sim. Né? Então a gente faz online justamente por essa questão e também para poder ajudar todo mundo, né? Atualmente eu acho que eu já atendi todos os estados do Brasil, né? Porque não é todo lugar que tem, né? Muito pelo contrário, a grande maioria não tem um profissional que faça isso. E a gente monta projetos personalizados, né? Então a pessoa que possui dívidas e quer aprender desde investimento, ela vai precisar basicamente de 10 encontros. A pessoa que só quer planejar a grana dela, 5 é suficiente, sabe? Então vai depender do contexto. Sim. E eu acho que o principal que vale ressaltar, gurias, é a questão de não existir julgamento, sabe? Porque, ai, como é que eu vou me abrir pra ela, né? Ai, meu Deus, e se ela me xingar, se ela me falar que eu não sei usar meu dinheiro? Não existe, né? Porque como é que a gente vai saber uma coisa que a gente não aprendeu? Não tem como. Não faz sentido, né? Então a gente tem que entender que tá tudo bem a gente não saber lidar com o dinheiro. O que não tá tudo bem é a gente saber que a gente não sabe e aceitar viver a vida toda assim. Isso não tá tudo bem, né? Agora, ok, tu não sabe, vou buscar ajuda pra aprender, né? E aí a gente marca, é um encontro por semana. E a gente tá com um projeto novo também agora, que é um curso online, né? A gente vai abrir uma turma em dezembro, agora em março abre a segunda turma, que é justamente pela questão das pessoas que têm dificuldade no horário. Então imagina que antes, na pessoa que fazia o individual comigo não conseguia parar nos horários que eu atendo das 8 às 20, né? Mas tem pessoas que trabalham até 21, 22, e pra mim se torna muito cansativo ficar até tarde. Então, pra quem não tem essas condições, ou até pra quem não tem condições de pagar por uma mentoria individual, a gente criou esse, que tem o mesmo resultado, basicamente, porque eu me encontro com as gurias da turma 8 encontros, então a gente fica basicamente 2 meses de acompanhamento em grupo, né? Que esse daí é 100% online também, né? Então, a pessoa que não tem como, beleza, eu não tenho como estar na mentoria ao vivo.
Aí fica gravado e essa pessoa recebe o acesso no WhatsApp dela e ela assiste quando ela puder. Pra facilitar também, né? Porque nem todo mundo tá no mesmo horário, na mesma velocidade, Sim, né? é mais pras autônomas, né? Ter essa Justamente. flexibilidade é ótimo. Justamente. Então, aí vem toda a questão do objetivo, sabe? Mas eu acho que o básico, assim, que a gente tem que entender é pra cada problema existe uma solução, né? Não tem nada que não seja solucionável. Uma frase que meu pai sempre diz que o único problema que a gente não consegue resolver é a morte. De resto, a gente sempre dá um jeito. Então, tem pessoas que estão realmente no fundo do poço, literalmente, né? E acham que nunca mais vão sair. Né? Até a Bruna é psicóloga, ela sabe quanto suicídio existe por causa da questão financeira. Quantos? Aqui na região, muitos já que a gente sabe. Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que não tem como, né? Daqui é só pra pior. E aí a pessoa acha que vai resolver fazendo isso. Né? Mas não, a gente pode tentar outra forma. Talvez, vamos lá, nem que seja a tua última tentativa, mas talvez seja essa. De buscar aprender a lidar com teu dinheiro, mudar teus hábitos, né? Então existem essas opções. O individual, que aí é eu e a pessoa, e o em turma, em grupo, que a gente abre geralmente a cada 2, 3 meses as turmas para poder atender essas mulheres também. E só mulheres. E em grupo, assim, todas elas partilham juntos? Não tem essa vergonha também? Tu sabe que na minha turma anterior a gente teve 18 alunas, né? Foram 18 e num primeiro momento, e eu sempre deixo muito aberto, quem quiser compartilha, quem não quiser pode me mandar pelo WhatsApp, enfim, pro individual, só preciso que compartilhe comigo, para mim poder ajudar. Mas assim, no primeiro momento, 2 não quiseram, justamente porque elas não me conheciam, principalmente porque elas achavam assim, as outras meninas estão aqui, todas são extremamente ricas e não tem nenhum problema com o dinheiro. E aí elas foram descobrindo que cada uma tem os seus problemas, umas maiores, outras menores, mas ambas têm o seu. Uma, tipo, eu ganho muito bem, mas eu não sei gastar, eu gasto demais, né? Ou eu sou autônoma e eu não tenho nenhum salário definido, eu não sei quanto eu ganho e quando eu ver eu tô gastando demais. Então elas foram tipo, não, é isso, gente, tá todo mundo pra aprender igual. Né? Então aí foi, a partir do segundo encontro, muito natural, tanto que até a gente fala que a gente cria uma amizade muito grande, né? A gente concluiu agora, na semana anterior, né, o último encontro com as gurias da turma 1, e até elas disseram, o dia que a gente for pro sul, a gente vai te ligar pra gente se encontrar em algum lugar, né? Porque tu cria uma amizade, embora seja no online, né? Tu cria. Né? Então é muito... Num primeiro momento a gente fica com vergonha por achar que o outro tá aí pra me julgar. Mas aí quando tu vê que tá todo mundo pra aprender igual, tu vê que não faz sentido tu guardar pra ti. Porque às vezes o teu problema pode não ser o da Bruna, por exemplo, mas o que a Bruna faz, tipo, pode te ajudar a resolver o teu, né? Porque o ponto positivo do grupo e da turma é esse, né? É aquela troca de vivência, de experiência que, tipo, o que eu faço vai te ajudar. Ok, então, mas eu não sei fazer, então eu faço diferente, né? E tem um cenário todo que a gente pode se desenvolver muito mais, às vezes, em turma, né? E sem contar que, pegando pela questão financeira, né, do meu projeto, ele se torna basicamente 50% do que é a mentoria individual, né? Então tem toda essa questão, ainda tu sai evoluindo muito, tu faz amizades de outros lugares do Brasil, né? E ainda tu consegue economizar uma grana e mudar a tua vida financeira. Então não tem como ser melhor, né? Sim. Mas é tudo da questão da gente aceitar, né? Eu acho que se tu aceita que tu tá com dívidas, é que nem quem busca um atendimento psicológico. Tu não vai lá pra olhar pra Bruna e dizer, tá tudo bem, sabia que tu veio. Isso não acontece. Então a gente tem que aceitar, eu preciso resolver, vamos lá, né? Abraça o problema e resolve. E é isso aí. E dentro dos teus cursos, tu fala sobre a reserva financeira? Sim. A gente tem que começar lá num princípio, né? Mesmo a pessoa que tem dívidas, ela tem que começar a montar. A reserva, ela serve para quê? Imprevistos, né? Então, por que muitas pessoas não conseguem sair do ciclo do endividamento? Ela não tem grana, ela já tá com dívidas. Se surge o imprevisto, ela endivida mais. Né? Então, é meio que básico. Sem reserva, a gente não... Como o próprio nome diz, às vezes tem pessoas que chamam de reserva de segurança, reserva de emergência. Eu prefiro reserva de segurança, né? A gente não tem como ser seguras hoje em dia se a gente não tem grana, né? Porque teu carro estraga, quem tem filho fica doente, quem tem cachorro, o cachorro fica doente e gasta pra caramba, ou uma manutenção na tua casa, ou qualquer coisa, ou até uma reserva de uma oportunidade, né? Imagina que tu queira fazer um curso muito bacana, surgiu com 50% de desconto, mas tem que pagar à vista. E aí? Tu tem reserva, ok, tu aproveita. Se tu não tem, né? Então, lá no início a gente já começa a falar, sabe? Então, vamos pensar na questão do curso. A gente faz 8 encontros ao vivo. Do terceiro pra frente a gente já entra nessa questão. Vamos começar a guardar nem que seja 20 por mês, né? Porque antes guardar 20 do que gastar os 20 e ficar sem nada. Porque as pessoas também têm essa ilusão. Eu só vou começar quando me sobrar 500 por mês. Mas talvez nunca sobre. Por quê? Tu vai sempre priorizar outra coisa,
né? Ah, esse mês aqui me sobrou 200. Tá, mas eu só vou guardar quando tiver 500. Então eu vou usar os 200 para fazer uma compra que não precisava. E aí a gente vai entrando nesse ciclo, né? Então por isso que a gente tem que entender desde o começo, tem que começar, nem que seja com R$20 de reserva por mês, porque o mais importante é tu criar esse hábito de poupar, que é um hábito. Se tu cria todos os meses esse hábito, tu começa a se pagar, né? E até a gente sempre tem que entender, nós nunca nos pagamos se a gente não fizer isso. Imagina, quem que trabalha todos os meses? Nossa. Quem que acorda cedo, passa raiva às vezes no trabalho, né? Não quer ir porque tá cansada, às vezes tá chovendo, tá frio. Nós aqui no sul, principalmente no inverno, é punk o negócio, né? A gente não quer às vezes ir trabalhar. Mas aí a gente faz o quê? Recebe, chega final do mês, a gente não tem nada. A gente nunca nos pagou, né? E aí tu vai naquele ciclo e por que muitas pessoas não conseguem gostar do trabalho delas? Porque elas associam isso, né? Ah, eu vou lá pra trabalhar, pra cansar, pra nunca ter um centavo no bolso. Mas a culpa não é o trabalho. A culpa é você que não sabe administrar. Então a reserva, ela vem sim, desde o início. A gente tem que começar como base, assim, até pra quem tá nos assistindo, começa, nem que seja com 20. Pô, melhor 20 na conta do que 0. Pensa tu começar mês que vem com 20 se tu sempre começou zerada. É que a gente sempre pensa, eu não recebo o suficiente pra tirar uma partezinha pra guardar. Sim. Não tem o suficiente, a gente não guarda. Mas é uma partezinha muito... que não vai fazer diferença, né? A gente para e pensa, tem tanta gente pagando juros nas contas porque deixa atrasar só por falta de desorganização, que é bem mais do que esses 20 que poderia guardar, né? Tem pessoas que estão, sei lá, poderiam de repente estacionar numa outra rua, mas estacionam nessa que paga estacionamento. Mas, tipo, seria questão de 100 metros de diferença. O estacionamento eu não poderia guardar essa grana, né? São aquelas despesas bobas que não precisaria gastar. Ou lanches, né? Todo dia eu peço um lanche, mas então pega dia sim, dia não, e no lanche, que dia que tu não pediu, guarda a grana. As tuas prioridades, né? Justamente. E as pessoas não definem as delas. E o que acontece? Ah, eu nunca tenho dinheiro. Ah, eu tenho dívidas. Né? Então a gente tem que começar a entender que se a gente não se pagar, ninguém vai fazer isso por nós. Eu não vou chegar dando, guarda pra ti. Ninguém vai fazer isso. Então a gente precisa guardar. Porque ninguém vai fazer isso por nós, né? Tu recomenda alguma estratégia pra guardar isso? Começar, enfim? Eu acho que começa definindo valores. Tipo, quanto eu vou guardar por mês? Que seja 20, não tem problema. Quem puder mais, ótimo, né? 100, 200, 1000. Cada pessoa tem um cenário, cada pessoa tem um contexto, né? Aí tu definindo esse valor fixo, lembra que a gente falou sobre gastos fixos? Sim. A reserva precisa ser um gasto fixo. Todos os meses recebeu teu salário, recebeu a grana, tu vai guardar pra tua reserva. Porque é prioridade na tua vida. Se tu já sabe que tu tem que pagar aluguel, comida e tudo mais, a reserva vai entrar junto nessa conta. Não é, se sobrar eu vou guardar. Nunca. Então a gente tem que entender que a reserva é como se fosse um boleto fixo. Sabe os carnês? É um carnê que eu fiz comigo mesma e eu preciso me pagar todos os meses. Aí a coisa fica mais fácil, né? Tu sabe que todo mês, quando tu receber, sei lá, dia 6, tu tem que se pagar tanto. Tu tira, tu joga pra poupança por enquanto ou já joga pra um investimento. Fez isso e tu paga o resto das contas, que você foi a primeira pessoa da história, paga o resto, tá tudo ok, né? Porque aí se tu gastar tudo, pelo menos a tua parte tu já separou, né? E pra quem é autônoma, por exemplo, eu e a Tamara nós recebemos parcelado, Sim. né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai recebendo. Existe mais dificuldade pra mulher que é autônoma guardar? Eu acho mais fácil, Mais fácil. porque a gente pode ganhar bem mais, né? Por exemplo, pega um cenário onde a gente tá, uma pessoa que ganha, sei lá, 2.000. A gente pode ganhar muito mais que isso. A gente tem possibilidade de aumentar. Sim. A pessoa que é assalariada não tem. De repente, desenvolvendo um projeto novo, inventando alguma coisa. Então, eu acho muito mais fácil, mas requer mais dedicação. Pra quem é autônomo, eu até indico pra quem tá começando a tirar um valor por dia. Porque pra quem recebe todo dia, eu particularmente recebo dinheiro todo dia. Né, de segunda a sábado, que entra na conta até o sábado. Domingo o banco não trabalha, né? Então, de segunda a sábado. Aí define valor mensal, mais ou menos, né? Sei lá, vou tirar 500. Aí tu vai dividir, então, esses 500 pelos números de dias aí que entra dinheiro pra ti. E vamos imaginar que dê, só um chute, né? Sem fazer conta, R$10. Então, tu vai tirar R$10 por dia. E esses R$10 por dia que tu tirou, tu vai guardando e no final do mês tu tem tua reserva. Né? Ou num dia que tu faturou mais. Tipo, hoje foi bom, então tira 20. Já compensa para um dia que talvez tu não receba tanto. Né? Então, pra quem é autônomo, tem essa possibilidade de ir brincando no dia a dia, sabe? Tipo, nossa, né? Quem trabalha, de repente, é questão de cuidados pessoais, que no sábado geralmente ganha mais, né? Que a mulherada tá em casa, não tá trabalhando. Às vezes fatura, tipo, o que faturou na semana, por exemplo. Né? Então, já tira, de repente, a tua reserva da semana e no sábado. Então a gente tem que primeiro entender o contexto, né? No começo eu fazia assim, eu tirava tipo toda semana, sabe? Chegava sexta, ok, essa semana eu ganhei isso e aquilo, vou tirar tanto pra minha reserva.
Agora, quando eu tô num cenário que eu já sei exatamente quanto eu ganho, né, de questão de salário, que eu tenho um salário definido, né, espero que vocês também tenham. E aí a gente tira, tipo, ó, eu tenho que tirar todo mês isso. Aí chega finalzinho de mês, faço fechamento de caixa, já tiro a minha parte de reserva, tiro o meu salário e ok, o resto do meu negócio. Né? Então daí a gente já fica mais fácil. Então acho que requer essa dedicação no começo, depois é mais fácil, sabe? Tipo, um mês que tu faturou mais, tu guardava 500, tu pode guardar 1.000, né? E aí tu vê que a tua reserva vai engordando e isso vai te motivando, né? Porque hoje em dia, o que dá segurança? Dinheiro na conta. Antigamente, era o quê? Ter imóveis, ter terras e tudo mais. Na época dos meus pais era assim, quando eles eram mais novos, meus avós, né? Hoje, tudo bem, é ótimo, né? Quem tem condições de ter patrimônios, mas vamos combinar que num cenário aí onde tu pode ter 3 imóveis e 3 carros do ano, mas se tu não tem nada na conta, te acontece um imprevisto, é como se você fosse nada. Sim. Porque ninguém quer um carro em troca hoje em dia. As pessoas imagina que tu precisa de uma cirurgia de emergência ou de uma coisa na tua casa, a pessoa não vai querer teu carro, ela vai querer dinheiro. Né? Uma vez se trocava tudo, né? Não, mas eu te dou o gado, te faço... Hoje não acontece mais. Então hoje o que dá segurança é dinheiro na conta. Não tem como ser diferente. Então a reserva ela tem que ser uma conta fixa mensal. Senão a gente não guarda. Porque vamos colocar na balança, né? Entre aspas, seria muito melhor gastar os 500 do que guardar. Se tu não entende o porquê que tu tá guardando. Né? Agora, se tu entende que aqueles 500 que tu tá guardando, ou aqueles 20 reais que tu tá guardando por mês, são pra ti, sei lá, começar a investir pra tua liberdade, pra te fazer viagens no futuro, pra te poder, sei lá, se cuidar. Porque tem muita mulher que, tipo assim, ó... sempre faz tanto tempo que eu quero fazer um botox, faz tanto tempo que eu quero pintar meu cabelo, não tem como. Aí a gente vê assim, tipo, tu tá trabalhando pra quê? Só pra pagar conta? E onde é que a gente fica nessa história, né? Então começar a entender que a reserva não é, fica guardando dinheiro, pra que eu vou guardar se eu posso gastar? Não é isso, né? É guardar pra gente ter uma qualidade de vida melhor no futuro, né? Bom, acredito que eram essas nossas perguntas pra hoje. Espero que Legal. tu possa voltar outra vez. Qual assunto a gente tem pra, dias? Então queremos te agradecer, né, por ter aceitado, por ter vindo e ter compartilhado todo esse conhecimento conosco, né. Não sei se tu quer deixar um recadinho para as pessoas, né, que nos assistiram, onde elas podem te encontrar, entrar em contato. Legal, então eu tenho meu Instagram, que é a minha principal ferramenta de trabalho hoje, né? É só procurar então por Financas, não tem cedilha, para mulheres, que vocês vão encontrar lá. Ou até o contato as gurias têm também, né? Como a gente se encontra basicamente pelo online, eu estou todo santo dia lá, né? E aí depois, obviamente, a gente tem questão de e-mail, mas eu acho que o Instagram por início, né? Ou entra em contato com as gurias, elas têm meu WhatsApp também. Aí a gente consegue trocar uma ideia, até uma informação, né? Não quero dizer que tirar dúvidas é pago, né? Sim. Qualquer dúvida que tiverem é só me contatar ou perguntar para as gurias que elas me passam. Eu acho que a gente tá aqui para compartilhar conhecimento, né? Ou não dá pra gente ser uma esponja que retém tudo, né? A gente tem que pegar e tem que compartilhar. A gente não pode segurar tudo para nós. De repente, uma dica que a gente deu aqui, a gente consegue ajudar alguma pessoa que tá precisando, né? Então, acho que isso é o essencial. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço. Aline. Meninas, é isso. Espero vocês no nosso próximo programa. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha! Tu corta depois, né? Não vai cortar. Se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Lembre de acompanhar a gente pelo Instagram, @maiselas, e também pela nossa página no Instagram. O da Tamara ficou bom, tu corta ali. Não. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Lembra também de acompanhar nós pelo Instagram e pela nossa página do Facebook, @maiselas. E não esqueça de assistir nossos vídeos anteriores.